Olá pessoal, olá turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo, nesse tópico, nós vamos discutir sobre o MHC, que é o complexo principal de histocompatibilidade. Para você que ainda não viu os outros tópicos, eu aconselho que você volte lá e veja os tópicos anteriores, porque aqui é uma linha de pensamento, uma continuação. Então, é muito bom a gente estar assistindo os tópicos anteriores para que a gente possa compreender aonde a gente está. E para você que chegou aqui pela primeira vez e gosta desses conteúdos, eu peço a você que se inscreva no canal, que assine o sininho de notificação para que você possa estar recebendo a notificação de todos os vídeos que forem postados aqui, ok? E para você que tem dúvidas em imunologia e conhece alguém que também tem dificuldade na disciplina, pode compartilhar esse vídeo para essa pessoa e você fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito comigo hoje. Bom, o MHC ele é um receptor de membrana e ele pode ser encontrado em todas as células do nosso corpo, especialmente as APCs. Nós já falamos um pouco sobre as APCs em vídeos ou tópicos anteriores, né? Falamos que as APCs são as células apresentadoras de antígenos. E o MHC, ele tem assim uma função bem importante. Qual é a função do MHC, professor? A função do MHC é permitir a apresentação do antígeno para os linfócitos T. Os linfócitos T, eles fazem o reconhecimento antigênico através do seu receptor TCR. Nós já falamos também sobre o receptor TCR em tópicos anteriores. E isso é muito importante, por quê? Porque isso permite a ativação destes linfócitos e o desenvolvimento de suas principais funções. Aqui nessa figura você consegue enxergar isso muito claramente. Essa célula em verde é um macrófago e essa célula em vermelho é um linfócito T. Reparem que o macrófago tem um receptor de MHC e em cada um desses receptores de MHC, olha, existe o antígeno que está sendo apresentado ao linfócito T através do MHC, permitindo com que o linfócito T reconheça através do seu receptor TCR. Tanto os linfócitos T CD4+, que são os linfócitos T auxiliares, quanto os linfócitos T CD8, que são os linfócitos T citotóxicos, ambos só conseguem reconhecer o antígeno através dos receptores de MHC. Eu já discuti isso com vocês em aulas anteriores, em tópicos anteriores, que os linfócitos T eles não são capazes de fazer reconhecimento antigênico com antígenos livres. Eles só reconhecem o antígeno e o antígeno peptídico através dos receptores de MHC. Além disso, a gente vai aprender um pouco mais para frente, quando eu avançar um pouco nesse assunto, que existem dois grupos de receptor de MHC, ou poderíamos dizer também duas classes de MHC, né? Uma classe é chamada de MHC classe 1, que eles estão especialmente nas APCs. Lembra que as APCs são aquelas células que apresentam o antígeno para o linfócito T auxiliar. A gente considera assim, né? As APCs clássicas são aquelas células que apresentam o antígeno para o linfócito T auxiliar, que é o macrófago, o linfócito B e as células dendríticas. Então, essas células elas possuem MHC de classe 2. E todas as outras células do nosso corpo, elas podem expressar MHC de classe 1 para o reconhecimento antigênico pelo linfócito T citotóxico. Lembrem que nós já discutimos isso no tópico 2. O linfócito T citotóxico é aquele que faz o reconhecimento de antígenos virais, né, quando as células estão infectadas por vírus. Bom, mas por que desse nome, complexo principal de histocompatibilidade, né? E como que foi descoberto os receptores de MHC? Os receptores de MHC, eles foram descobertos através de um estudo que foi realizado por Dr. Georges Neal na década de 40 e seus colaboradores. Ele fez a descoberta do MHC.
E essa descoberta foi realizada através de experimentos que foram feitos em ratos, experimentos com enxertias, transplantes de tecidos. Bom, já se sabia nessa época que os transplantes que eram realizados entre indivíduos diferentes eram rejeitados. Somente transplantes que eram realizados, ou enxertos realizados, entre indivíduos que eram gêmeos idênticos, esses enxertos eram aceitos. Bom, esse conhecimento prévio já ajudou o Dr. Snell e seus colaboradores a entender que o mecanismo envolvido em transplantes de enxertia ou órgãos era geneticamente determinado, mas o que eles não sabiam é que existia uma base imunológica por trás desse passo. Então, qual foi o experimento realizado por Dr. Snell e seus colaboradores? Eles pegaram diferentes linhagens desses ratos murinos e fizeram acasalamentos repetitivos entre irmãos. Qual o objetivo de fazer isso? Eles fizeram isso para tornar todos os genes dos ratinhos homozigotos. O que é um gene homozigoto? Os homozigotos são aqueles genes que possuem as mesmas formas dos seus alelos, os mesmos alelos. E o que é um alelo? O alelo é uma forma, uma variante do gene. Então, eles fizeram o cruzamento de linhagens diferentes de ratos murinas, permitindo com que todos os seus genes se tornassem homozigotos. E em seguida, o que eles fizeram? Eles fizeram a enxertia de tecido. Eles pegaram o tecido de um rato, daquela mesma linhagem que sofreu os acasalamentos repetitivos, e enxertou num outro rato, descendente deles. E para alguns ratinhos não ocorreu rejeição de tecido, mas para outros ratinhos ocorreu a rejeição de tecido. Aí surgiu a seguinte pergunta: bom, se a rejeição tecidual de transplante ela é determinada geneticamente, por que ocorreu essa rejeição? Né? Já que os alelos estavam todos homozigotos. Né? Dr. Snell concluiu que existia alguma região de genes ligados que determinava essa rejeição. E ao estudar com detalhes esses ratos, toda a parte genética, eles perceberam que existia uma região no cromossomo 17 dos ratos murinos, que era uma região que existiam genes ligados que eram determinantes para permitir a rejeição dos enxertos. Agora, o que é um gene ligado? Gene ligado é quando você tem vários genes próximos, que quando ocorre o crossing over lá na meiose, no processo de meiose, de divisão celular meiótica, os genes, os pedaços cromossômicos, eles migram para o outro cromossomo e os genes estão juntos. Apesar dos outros alelos serem todos homozigotos, esses genes, eles se mantinham intactos, né? Temos que lembrar uma coisa bem importante aqui. Ao ocorrer esses acasalamentos repetitivos entre irmãos, os seus descendentes podem ou não podem expressar os mesmos alelos dos pais. Isso aqui é bem importante entender. Podem ou não podem. Por quê? Porque a fixação alélica ela pode acontecer de forma aleatória. Então, os descendentes podem ou não podem possuir os mesmos alelos dos pais. Aí, essa região do cromossomo 17 que determinava ou não o sucesso da enxertia tecidual, porque poderia rejeitar os tecidos, essa região do cromossomo 17 em ratos murinos ficou conhecida como região do complexo principal de histocompatibilidade. Inicialmente, essa região do cromossomo 17 de ratos murinos, que ficou conhecido como complexo principal de histocompatibilidade, aonde existiam genes ligados, inicialmente eles acreditavam que era somente uma região genética que determinava os enxertos.
Mas posteriormente, através de vários estudos, percebeu que essa rejeição estava ligado aos linfócitos T, que enxergam o tecido enxertado, entre aspas, né? Enxerga entre aspas o tecido enxertado como algo estranho ao corpo. E por fim, em humanos, os estudos eles foram realizados com transfusão de sangue e transplante de órgãos. E eles perceberam que em seres humanos existia uma região aonde ocorria a rejeição do transplante e da transfusão de órgãos que estavam especificamente no cromossomo 6. E essa região ela ficou conhecida como antígeno leucocitário humano, que também é conhecido como HLA. Então, para a gente terminar essa parte do vídeo, um outro aspecto importante de entender é o fenômeno da restrição do MHC. Professor, o que é a restrição do MHC? A restrição do MHC está ligado à especificidade do linfócito T de reconhecer não somente o antígeno, mas também o tipo de MHC. Olha, para ficar fácil de entender, reparem essa figura. Essa figura ela é um resumo de um experimento que foi realizado em 1974, em que cientistas eles pegaram dois ratinhos, um rato da linhagem A e um rato da linhagem B. Ambos os ratos eles foram infectados por um tipo de vírus. Após 7 dias, os cientistas eles retiraram os linfócitos T citotóxicos do ratinho A, retiraram células infectadas por vírus do ratinho A e células infectadas por vírus do ratinho B e colocaram tanto os linfócitos T quanto ambas as células infectadas por vírus no mesmo local e verificaram o comportamento dessas células. O que foi que eles observaram? Olha aqui a figura embaixo. Eles perceberam o seguinte comportamento, olha. As células do ratinho A que estavam infectadas por vírus foram capazes de ativar o linfócito T citotóxico. E aí o linfócito T acabou destruindo essas células. Mas as células da linhagem do ratinho B não foi capaz de ativar as células T citotóxicas do ratinho A. E isso intrigou os cientistas e eles tiraram a seguinte conclusão. Professor, qual foi a conclusão que eles tiraram? A conclusão foi a seguinte, que o linfócito T ele não somente consegue reconhecer o peptídeo viral, mas ele também reconhece o tipo de MHC que apresenta o antígeno viral. Por isso que a gente observa nesse exemplo aqui do experimento que as células infectadas por vírus dos ratinhos B não foram capazes de ativar o linfócito T citotóxico dos ratinhos A. Então existe uma especificidade de reconhecimento